Fala pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Professor Guilherme Correia de volta aqui para a gente seguir com o tema da prova documental, parte 7. Vamos lá, sem mais delongas, já iniciar o nosso conteúdo aqui. Então a gente vai concluir a questão da força probante dos documentos, abordando aqui um ponto bem importante que ele, digamos, ele é um instrumental para o próximo assunto, que é a questão da autenticidade e da falsidade documental. São dois conceitos diferentes, mas que quando a gente lê, a gente não entende. Então, olha lá, por que isso é importante? Porque quando eu falo em autenticidade de documento, eu estou falando de assinatura, eu estou falando de impugnação de assinatura. Então, eu vou lá, junto um contrato no processo, por exemplo, e digo, o réu assinou esse contrato, está aqui a assinatura do réu. Vem o réu e diz, negativo, esta assinatura não é minha. Quando ele fala que a assinatura não é dele, ele está impugnando a autenticidade do documento. Isso não é um documento falso. O documento é verdadeiro, mas a discussão aqui é sobre a assinatura dele. Agora, quando ele diz assim, não, eu assinei esse documento, mas ele foi adulterado. Por exemplo, eu assinei sim o contrato com o autor, mas a página 3 do contrato foi alterada. Não foi exatamente isso que eu assinei. Ou seja, eu assinei, a assinatura minha é verdadeira, mas o conteúdo do contrato é diferente. Isso é falsidade documental. E por que isso é importante? Porque isso vai influenciar em ônus de prova. Quem é que vai ter o ônus de provar quando se discute autenticidade, quando se discute falsidade? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Autenticidade versus falsidade. Primeira coisa, um macetinho bobinho aqui para não esquecer, ó. Autenticidade começa com A de assinatura, tá? Para você não esquecer. Então olha lá. Incumbe o ônus da prova quando se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, a parte que arguir. Então, ele vem e diz, o contrato foi adulterado, o ônus da prova é dele. Ele diz, o contrato não tinha essa cláusula nona, era só até a cláusula oitava. Eles inseriram a cláusula nona depois que eu assinei. Ônus da prova de quem alegou, tá? Em relação à autenticidade, que é a assinatura, a parte que produziu o documento, ou seja, aquela parte que assinou esse documento. Porque vejam, ônus da prova tem a ver com, né, ali, não é um dever, mas aquilo que você vai ter que provar no processo para estar numa situação em vantagem. Então imagine o seguinte, eu estou dizendo que a assinatura aqui não é minha, tá? Ou eu apresento um documento lá com a minha assinatura e a parte vem dizer, essa assinatura aí não é tua coisa nenhuma, essa assinatura é falsa, não foi você que assinou. O ônus da prova é meu, porque, vejam, como é que ele vai conseguir provar, que eu não assinei? O único jeito de você provar a falsidade de assinatura é por comparação. Um perito grafotécnico vai pedir para o Guilherme escrever várias vezes a assinatura dele e ele vai comparar com o que está lá no documento. Concordam comigo? Então, olha, essa assinatura aqui eu estou dizendo que é minha. Você vem e diz que não é minha. O perito vai dizer, Guilherme, assine 10 vezes aqui. Eu estou chutando um valor, tá? 10 vezes aqui nesse papel. Aí eu vou lá, assino 10 vezes na frente dele. Aí ele olha, o Guilherme assinou 10 vezes aqui, entendi o padrão de assinatura dele, entendi as variações que acontecem, porque é normal, você não vai repetir 100% igual à tua assinatura. Ele entendeu o meu padrão, ele é perito, ele sabe disso, agora ele vai olhar o documento. Agora, se eu não cedo a minha assinatura na hora para ele, eu não faço essas 10 vezes, ele não vai ter como descobrir. Então o ônus da prova vai ser meu nesse caso aqui. Beleza? Então tem essa diferença, né? Quando é falsidade, aquele que alega a falsidade tem o ônus de provar. Quando é questão de autenticidade, ou seja, de assinatura, o ônus da prova é de quem produziu o documento. Beleza? Vamos lá então para falar agora de arguição de falsidade. Por quê? Num processo judicial, a gente já comentou isso aqui com você, um dos principais meios de prova que a gente tem, muito utilizado, todo mundo usa, todo mundo que é advogado já juntou documento em processo, é a prova documental. É um puta, com perdão da palavra, meio de prova no processo, um meio com grande credibilidade para o magistrado, certo? Certo.
mas às vezes ele é falso, às vezes ele não é autêntico. E aí alguém vai poder alegar essa falsidade, essa ausência de autenticidade? Vai. Como? Já te conto. Mas antes, gente, dá uma moral. Se você ainda não se inscreveu no canal, clica agora, tá? Vamos respirar agora para começar um assunto novo, mas se inscreve lá no canal, deixa o seu joinha, compartilha e lembrando, né? Estou aqui com o meu grupo, o Guibô em 2 versões, a Gabi, a Bruna e o Gutinho. E lembrando, com 10 mil inscritos aqui, ó, embaixo desse quadro aqui, ó, eu vou dar um jeito, eu vou criar uma estrutura para estar o Guto e a Gabi aqui, tá? O Guto já participou de uma das aulas. Se você não assistiu, assiste aí para trás, eu acho que duas ou três aulas para trás, tá? E hoje é um dia meio, né? Eu tô meio triste porque hoje é o dia que eu ia estar gravando a aula com a Camila do Brasil, porque a gente ia estar jogando a semifinal hoje contra a Argentina. É a saudade daquilo que a gente não viveu, né? Acho que todo mundo queria uma semifinal contra a Argentina, mas não rolou. Paciência. Seguir, né? Que a gente ganha mais. Que o deles tá pingando lá, né? O da seleção brasileira pinga todo mês. Então vamos seguir, tá? Então como é que vai funcionar esse procedimento de arguição de falsidade? Então eu junto um documento, a parte contrária acha que esse documento é falso. O que é que ela faz, professor? Dá uma olhada aqui, ó. Olha o que diz o 430 do Código de Processo Civil. A falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos. Como assim, professor? São 3 possibilidades? Sim, porque a depender do momento que o documento foi juntado. Quer ver? O autor juntou um documento que o réu acha que é falso. Na contestação, ele alega falsidade. O réu, na contestação dele, juntou um documento e o autor acha que esse documento é falso. Na réplica, ou também conhecida como impugnação à contestação, o autor vai alegar a falsidade desse documento aí, tá? Agora, esse documento vem em outro momento do processo, foi juntado em outro momento, não na inicial e nem na contestação. Toda vez que se junta um documento, caso seja admitida essa juntada, o juiz vai intimar a parte contrária para impugnar, né? Ou melhor, para se manifestar sobre esse documento num prazo de 15 dias. E aí, nesse prazo, é que ele vai poder arguir a falsidade do documento. Beleza? Então, primeiro ponto é entender o momento da arguição. Segundo ponto, vem aqui, tem a ver um pouquinho como isso será decidido. Olha lá. Uma vez arguida, a falsidade será resolvida como questão incidental, tá? Salvo se a parte requerer que o juiz a decida como questão principal nos termos do inciso 2 do artigo 19. Então, o inciso 2 do artigo 19 é aquele artigo que fala sobre a possibilidade de você entrar com uma ação declaratória para declarar a autenticidade ou não de um documento. É isso, falsidade ou não, autenticidade ou não de um documento. Você pode entrar com uma ação judicial só para isso, sim. Então, quando você argue, tá, a falsidade de um documento, se você não fala nada, isso vai ser solucionado como uma questão incidental. Ou seja, o juiz vai avaliar se o documento é verdadeiro ou não, ser verdadeiro ou não servirá para aquele processo. E, a princípio, é uma questão incidental e não fará coisa julgada material, salvo se tiverem os requisitos lá do 503, parágrafo 1º do CPC, que tem aula aqui no canal sobre isso, mas não interessa agora pra gente, tá? Agora, se você quiser, ao invés de arguir a falsidade por meio de uma petição simples, você pode fazer uma ação declaratória dentro desse processo para declarar a falsidade ou não desse documento. Aí a escolha é tua. Se você fizer isso, isso vai constar lá na parte dispositiva da sentença e fará a coisa julgada material, tá? Então aqui tem a ver um pouquinho como isso será decidido, se essa questão da falsidade ou não de um documento fará ou não coisa julgada, tá? Agora, eu vou arguir, professor, o que é que eu tenho que fazer para arguir? Gente, você tem que arguir e dizer por que o documento é falso, expor as suas razões. É o que o 431 vai dizer, olha lá, a parte arguirá a falsidade, expondo os motivos em que funda a sua pretensão e os meios com que provará o alegado. Então, eu vou lá e digo que o documento é falso por essa e por essa razão,
e que eu pretendo provar da seguinte forma. Tranquilo, tá? Depois disso, vai ter contraditório, ó, depois de ouvida a outra parte no prazo de 15 dias, será realizado o exame pericial. Aqui, ó, cuidado, tá? O código disse muito menos do que ele deveria dizer, porque não necessariamente terá só a perícia. Pode ser que existam outros meios de prova aqui, tá? Claro, se eu estiver discutindo a falsidade da assinatura, é óbvio que nesse caso vai ter que ser feita uma perícia. Mas se eu estiver discutindo uma outra questão, olha, teve uma alteração aqui, pode ser feito perícia também, mas às vezes pode ter uma prova testemunhal, pode ter um outro documento, então vai depender. Então não é apenas o exame pericial que será realizado. Normalmente acaba sendo, mas não se excluem outros meios de prova, tá? E aí, ó, não se procederá ao exame se a parte que produziu o documento concordar em retirá-lo. Quer dizer o seguinte, a prova era para saber se o documento é verdadeiro ou não, tá? Se ele for falso, tem que tirar do processo, se for verdadeiro, continua. Agora, se a parte que trouxe o documento topa em retirar o documento, beleza, aí não precisa fazer prova nenhuma, tá? E aí o 433 vai apenas arrematar aquilo que eu já disse para vocês. Olha lá, a declaração sobre a falsidade do documento, quando suscitada como questão principal, constará da parte dispositiva da sentença e sobre ela também incidirá a autoridade da coisa julgada. Quer dizer o quê? Que se ela constar da parte dispositiva, da parte final da sentença, faz coisa julgada material. Se não, a princípio não faz. Mas lembrando que as questões incidentais também podem fazer coisa julgada lá nos termos do 503, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, que se você não sabe, tem aula aqui no canal sobre coisa julgada. Dá uma pesquisadinha aí que você vai achar. Beleza? Fechamos então essa questão da arguição da falsidade. No mais, tudo certo? Vamos seguir então para a próxima aula, onde a gente vai trabalhar com a produção da prova documental no processo e já ir se encaminhando aí para os finalmente desse assunto que não acaba mais. Depois a gente segue com prova testemunhal, prova pericial, inspeção judicial, para ter um curso bem completinho de provas para vocês aqui. Beleza? E hoje, sei lá, me conta aqui embaixo, você vai torcer para a Argentina ou vai torcer para a Croácia? Eu vou torcer para a Croácia. Eu não aguentaria argentino me enchendo o saco nas férias lá no litoral de Santa Catarina, dizendo que ganharam um título. Então, eu quero sim que a Croácia ganhe. Me conta aqui embaixo para quem que você vai torcer. Beleza? Um beijão, bons estudos, um grande abraço e até mais.